favor, abra sua Bíblia em Jeremias 1, a partir do verso 1. A gente vai ler a partir do verso 1. A palavra de Jeremias, filho de Hilquias, ou Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Do 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio, no cativeiro babilônico. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Diga: Senhor, fale ao meu coração, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Título da nossa mensagem de hoje: origem e propósito. Nós vamos analisar nesse texto a questão da nossa origem, qual o nosso propósito, ainda que a mensagem não vá se propor a responder diretamente, particularmente o teu propósito existencial, mas vai dar essa ideia de que o cristão precisa viver o seu propósito. A origem e o propósito. O texto fala do chamado do profeta Jeremias. Obviamente a gente vê isso nos primeiros versos. O chamado do profeta Jeremias. O contexto é: Jeremias era filho de um sacerdote do Senhor. Hilquias era sacerdote. E por herança, Jeremias seria também sacerdote. Nós não sabemos trazer com exatidão o momento do chamado de Jeremias. Mas podemos afirmar que Jeremias ou era sacerdote ou ia exercer o sacerdócio. Ou seja, Deus chama um homem que tem um legado espiritual do seu pai e um homem que tinha uma responsabilidade sagrada. Ele estava exercendo ou estava sendo preparado para exercer um trabalho sagrado, o sacerdócio. Jeremias teve que responder a um chamado profético para ser profeta de Deus, para o povo de Deus e para as nações. Ele ia profetizar para o seu tempo, para um tempo posterior e também até para nós outros. A profecia de Jeremias continua em vigência, porque está falando a cada coração ainda hoje, porque a Bíblia é atual, é a palavra de Deus. Repita comigo: a Bíblia é atual e a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a pura, inerrante palavra de Deus. Vamos aplaudir a Deus pela sua palavra. Esse negócio de dizer que Bíblia contém é conversa de ateu disfarçado de cristão. A Bíblia é a palavra ou não é, mas contém não. É a palavra pura, inerrante, palavra de Deus. Então Jeremias, ele foi chamado dentro de um chamado. O cara é sacerdote, filho de sacerdote.
E Deus está falando com esse homem para um chamado superior. Mesmo estando num trabalho sagrado, Jeremias tinha que responder ao chamado divino. A primeira máxima aqui dessa mensagem, ou a primeira lição que podemos aprender aqui. Não vou me deter no contexto histórico, porque vai falar de Josias, vai falar dos reis depois de Josias, vai falar até do primeiro semestre ou ano do exílio. Eu não quero me perder o tempo aqui, porque eu não quero dar uma aula de Antigo Testamento. Eu quero trazer uma mensagem rápida, até pelo tempo. Eu quero que você saia pelo menos daqui, e eu também, junto com vocês, com isso no nosso coração, não só na cuca, mas no coração. Minha origem, o meu propósito. Repita comigo, origem e propósito. Agora, sendo específico, minha origem, o meu propósito. Então, a primeira lição do texto ou da mensagem de hoje é que Deus sempre chama gente compromissada para atender um chamado específico. Eu não vi Deus dar uma tarefa importante a crente descompromissado. Geralmente Deus chama alguém que tem uma responsabilidade de consciência para algo superior. Ana Luísa está indo para o seminário, Lívia está indo para um seminário. Você acha que Deus chamaria elas porque elas estão no modismo gospel? Alisson está no seminário. Pergunta a ele se é fácil cursar um seminário, ainda que seja externo. É uma questão de vocação. E Deus chama gente compromissada com ele. Nós temos Anísia no projeto Canal de Bênção. A responsabilidade, junto com o André e a equipe, é de alguém que está respondendo a um chamado de Deus, mas eram pessoas já compromissadas com o reino de Deus, assim como Jeremias. Por isso que é muito importante entendermos de que a nossa natureza é a natureza de compromisso com Deus. Crente descompromissado, nem crente é, precisa se converter. Davi, todo mundo sabe a história de Davi. Davi, antes de ser rei e governador, Deus o chama para ser rei e governador de Israel, mas Deus vai encontrar o jovem Davi comprometido em cuidar das ovelhas do seu pai. Deus encontra um jovem que tem responsabilidade diante de Deus e do seu pai de cuidar de ovelhas. Aí Deus vê o compromisso que Davi tem até de defender as ovelhas de ursos e leões. Aí Deus disse, encontrei o meu rei, porque ele tem compromisso com o pai dele, vai ter comigo. Moisés da mesma forma, sendo mais, trazendo mais para no contexto atrasado da história. Moisés, antes de ser o grande libertador, o que Moisés fazia antes de Deus encontrar? Cuidando de ovelhas que não era dele, era do sogro. Deus chama alguém que tem responsabilidade e compromisso. Eu quero que Deus fale comigo. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não tem ministério comigo? A pergunta é, tu tens compromisso com Deus? Ou com a casa onde Deus te colocou? Com a tua família? Deus tem negócio com gente compromissada, irmão. A verdade não pode ser silenciada. Doa quem doer. Quem tem cabeça, lá vai chapéu. Tu és crente descompromissado, ainda não chegou o teu chamado. Agora, se comprometa que Deus tem plano para você. Então, nós vimos aqui, de via de regra, alguém tem que deixar uma responsabilidade para assumir outra superior. Eu fico pensando como é que o crente quer viver a vida cristã sem compromisso. É esquisito pensar sobre isso. Esse é o ano do recomeço, é ano de você assumir compromisso. Quem pode dizer amém? Então, entenda. Segunda parte da mensagem, vamos falar da nossa origem e propósito. Dada essa introdução, recebendo já a primeira lição, de que Deus vai vocacionar, chamar, entregar propósito para a gente de compromisso. Jeremias tem que renunciar ao sacerdócio para ser profeta. O que você tem que renunciar para seguir a Deus? Você diz, sei lá. Esse sei lá não denota de uma vida de comunhão com Deus. Acordemos, irmãos. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades espirituais. A nossa origem é celestial. Vamos ler novamente o verso 5. Pode projetar aqui, aí a gente já vai ler todo mundo junto.
Eu já li aqui na minha versão, não sei se bateu aqui. 1, 2, 3. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu te consagrei e constituí profeta às nações. Amém, irmãos? Nesse verso, nós encontramos a origem do profeta antes de ser profeta. Deus disse a Jeremias, antes de Jeremias ser um zigoto, antes dele ser um embrião ou um feto, Deus já o conhecia. Deus já havia o criado, e não só o criado, conheceu e já tinha dado um destino ao camarada antes dele ser um zigoto. Vai lá e pesquisa o que significa zigoto. Antes de ser um embrião, um feto, Deus disse, conheço você, já te nomeei, já te dei um destino. Ou seja, antes de você ser bios, você já era um ente espiritual criado por Deus, para a glória de Deus, mostrando nesse verso que sua origem é em Deus e não na carne. Alguém já disse que nós somos seres espirituais tendo experiências humanas, e não ao contrário. Nós precisamos entender isso. A nossa origem e raiz existencial se dá primeiro em Deus, antes de termos nossas raízes biológicas. A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o seu tamanho, tem raízes biológicas, tem uma raiz de seus ancestrais. Mas você, antes disso, sua raiz primária é conhecida como todos chamamos Deus Criador. Você nasce em Deus, só existe porque Deus quis que você viesse à existência. Quem pode dizer amém? Olhe para você, ateu ou agnóstico ou crente. Você mesmo não crendo em Deus, você só existe porque disse, haja você, seja feito. Tua mãe vai ficar grávida e você vai nascer. E um dia você vai ouvir eu dizer na minha igreja, antes de você ser gente, eu te conheci. No ventre da sua mãe. Alguns, eu não sei aqui entre nós, que no ventre materno já foi rejeitado por algum motivo, e ninguém vai julgar quem rejeita uma criança no ventre. Tem tantos traumas que acomete um casal, uma mulher, mas você nasceu porque disse, ainda que te rejeitem, eu não te rejeitei. Te conheço, tu és meu, aleluia. Quando a fé acontece no nosso coração, irmãos, todo espírito de rejeição é curado. Porque ainda que pai e mãe tenham nos rejeitado, amigos, parentes, há um Deus que nos amou desde a eternidade. Obrigado. Obrigado. Pai, tantos dias e horas que eu virei as costas para o Senhor, mesmo assim, o Senhor me amou. Aleluia, minha origem é em Deus. A sua origem é em Deus e não na carne. A carne é derivado, é um processo para você existir, mas você é de Deus. Tem base bíblica? Vamos lá. Gênesis 1, 26 e 27. Toda a igreja com alegria vai ler, porque aqui nós estamos trazendo uma palavra da nossa origem. De onde nós nascemos, por isso que o homem está procurando drogas, prostituição para se encontrar. Mas quanto mais procura nessas coisas é que se perde. O homem se encontra quando se encontra com a sua fonte, que é Deus. Não é verdade, irmãos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós que admitimos que Jesus é o nosso Senhor, estávamos um dia na vida perdidos. Fomos encontrados por Deus, encontramos o sentido da vida, porque quem nos criou nos encontrou. É por isso que o álcool, a prostituição não tem mais sentido, porque a gente encontrou a fonte da vida. Amém, irmãos? Aleluia. E vocês são felizes com tão pouco? Não, com tão pouco não. Nós somos felizes com tudo. Encontramos o nosso Criador. Você pode glorificar a Deus? Você pode agradecer porque Deus te achou e você está pleno. Ah, pastor, mas está doendo. Passo por prova, por luta. Não tem problema. Ah, não se preocupe não, a plenitude vai chegar quando Ele vier e te chamar pelo nome. Vem para cá, vem, vem, vem. Acabou a tristeza, vem, vem, vem. Vem entrar no meu reino que eu preparei desde a eternidade para você. Aleluia! Glória a Deus! Coloca aí Gênesis 1, 26.
Eu vou ler o 26 e a igreja lê o 27. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Vocês agora. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Obrigado, Deus. O Senhor nos criou para ti. Santo Agostinho de Hipona, diz a seguinte frase que me marca muito: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Santo Agostinho está dizendo que o homem foi criado para Deus. Enquanto esse homem não se encontra com Deus, ele vive inquieto. Não há paz, não há tranquilidade, não há sossego da alma. A alma é cansada, o fardo é pesado, a vida é escura, o beco é apertado. Ah, meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração, enquanto poucos estão aqui, multidões estão atrás de um trio, pulando o carnaval, dançando nas festas profanas. O coração está apertado. Ali é o ser humano tentando encontrar sentido com a vida. Vão se perdendo porque estão distante da fonte. A vida aqui nesse pequeno lugar, porque nós estamos conectados com aquele que traz paz para a nossa alma cansada. Quando nós nos encontramos com Deus, nós nos encontramos com a vida. O ser humano foi criado por Deus e para Deus. Essa é a nossa origem central. Por favor, Amós capítulo 5, verso 4, o profeta diz algo parecido com o que Agostinho de Hipona falou. Ele diz: buscai minha vida, buscai-me e a vossa alma viverá. Vamos todos ler aqui? 1, 2, 3. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: busquem a mim, vocês viverão. Busquem a fonte e a vida acontecerá em vocês. Por isso que um jovem que vivia na prostituição, nas drogas, vem a uma igreja e a partir daquele momento que ele entrega a sua vida ao Senhor, as drogas, a prostituição, a vida bregueça, o mundo e as coisas do mundo não faz mais sentido. Perguntam: fizeram alguma lavagem cerebral em você? O que o pastor fez? Que mandiga é essa? Não foi nada dessas coisas. Eu apenas encontrei a Deus e a minha alma agora está vivendo. Eu não preciso de mais dessas coisas. É por isso que a psicologia não pode fazer o que Deus pode fazer. A vida está em Deus. A Bíblia diz que Jesus é a vida e é a luz de todos os homens. A vida estava nele e foi manifestada a nós. Em Cristo nós temos vida e vida com abundância. Quem pode dizer amém? Tu és feliz por ser de Jesus. Por que que nós encontramos felicidade com tão pouco na visão humana? Apesar de que esse pouco para o homem, para nós é o tudo. É porque nós encontramos verdadeiramente com a nossa origem. Repita comigo: Deus é a minha origem. Você pode dizer amém? Glorificado seja Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados. A vida está em Jesus e a vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agostinho de Hipona, que diz essa frase tão linda, tão poética, mas tão verdadeira, que a nossa alma anda inquieta até encontrar-se com Deus. Esse homem vivia em uma vida bregueça, profana, prostituta. Na verdade, se a gente fosse falar uma coisa engraçada, Agostinho era um quengo. Mas ele encontra-se com Jesus. Encontra-se em Jesus o sentido da vida. Então, o homem agora se torna celibatário, o homem se torna um servo de Deus, um defensor da fé cristã, porque ele encontrou o sentido da vida no seu Senhor. Terceiro e último ponto da nossa reflexão dessa noite. Primeiro, a sua origem está em Deus. Por isso que eu quero deixar o recado no primeiro ponto. Você pode procurar o que você quiser nesse mundo, mas satisfação somente em Deus. Rapaz, o que acontece? Se uma pessoa for presa injustamente, está lá Paulo e Silas presos, meia-noite, as costas vergadas em sangue por açoites com vara. Mas esses homens, à meia-noite, estavam celebrando a Deus, adorando a Deus.
cantando ao Senhor. Como é que isso pode? Que força é essa que faz uma pessoa em meia dor celebrar a um Deus do desconhecido? Somente isso. Eles estavam conectados com a vida, com a sua origem. É Deus e nada mais, somente Deus. Agora, o nosso propósito. Vamos para o versículo 5, nós já lemos. Vamos ler o versículo 10. Do mesmo do texto base, e aí nós vamos falar do propósito, falamos da nossa origem. A nossa origem está em Deus. Quer ser pleno? Ande em comunhão com Deus. Viva a conexão com Deus. Ainda não aceitou Jesus? Aceita Ele hoje, entrega seu caminho ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega totalmente essa vida que a Deus pertence. Hoje, aí você vai encontrar-se com a tua origem, com o verdadeiro Pai Celestial. Não com a religião, mas com o Senhor. Agora, quando a gente encontra-se com esse Deus, ou Ele nos encontra, eu falo encontra de forma entre aspas, mas os irmãos sabem meu pensamento teológico, de que é Deus quem nos encontra, mas eu falo para que fique um entendimento mais geral. Quando nós nos encontramos com Deus, mas é Ele quem nos encontra, nós nos encontramos com a vida e com o propósito que Ele nos apresenta. Versículo 5, Jeremias vai encontrar-se com a sua origem. Deus disse, olha, no ventre da tua mãe eu te conheci e eu te chamei para ser meu profeta. Aqui no verso 5 tem a origem e o propósito. A origem do profeta, antes do ventre, Deus já o havia criado, dado ordem e destino para o homem. Onde está o propósito? Eu te chamei para ser profeta. Era um sacerdote, tinha compromisso com as coisas de Deus, mas Deus disse a ele, é além de ser sacerdote, tu serás profeta, propósito definido. E aqui nós precisamos entender que o propósito divino na vida de um homem, vista que ninguém recebe se não for dado de cima, se Deus não der, você não tem. O propósito divino é dado por Deus. Você não escolhe, é Deus quem te escolhe. É Deus quem estabelece o teu propósito, o teu chamado, a tua vocação. Amém? No verso 10, vamos lá para o verso 10. Leiam, por favor. Então veja, ele está dizendo, você será um profeta que vai obedecer aquilo que eu te der para entregar. Muitas vezes você vai pregar, pessoas vão ser confrontadas, reinos vão ser derribados, reinos serão destruídos, arruinados, mas também na minha palavra pessoas serão edificadas e plantadas. Tu és meu profeta, cumpra com teu propósito. Para toda pessoa que é encontrada por Deus, que é chamada por Deus, um propósito lhe é apresentado. Eu vou repetir, tenta olhar para mim, tenta perceber o que eu estou falando na palavra. Para cada crente que se converte, Deus apresenta para ele um propósito. Deus não te salvou por acaso, Deus te salvou para um propósito. Deus não te salvou por acaso, Deus te salvou para um propósito. Mas qual seria o teu propósito? Vamos aqui para a palavra propósito, a etimologia da palavra, que vem do latim, propositum, que na verdade tem o particípio do verbo proponere, que significa pôr ou colocar na frente. É aquilo que é colocado diante, na frente de alguém. Isso é propósito. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, Cristo me salvou, recebi o perdão dos meus pecados, entreguei minha vida ao Senhor. Naquele domingo, quando eu saio daquela igreja, há algo colocado na minha frente para que eu possa viver.
Isso é propósito. É algo colocado na sua frente. É aquilo que foi colocado diante de alguém. É um plano, uma intenção firme, um propósito definido. Isso é propósito. Para cada pessoa que se converte, Deus tem um plano colocado na sua frente para que aquele crente possa viver. Eu não sabia, quando eu fui no domingo à noite, no ano de 96, entregar a minha vida ao Senhor na Igreja Batista Emanuel, eu não sabia qual era o propósito específico de Deus para a minha vida. Mas eu sabia que eu tinha necessidade e eu precisava de Deus. Eu precisava que Ele restaurasse a minha vida, me salvasse, restaurasse minha família. Mas indo à frente, entregando minha vida ao Senhor, eu não vi, não percebi. E eu estou hoje vivendo aquilo que daquela igreja em diante foi colocado em minha frente. Tu serás pastor na minha casa. Nós não sabemos, mas há um propósito. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu me converti, sou evangélico. O que me resta daqui por diante? Santa Ceia? Batismo? Não, isso são liturgias, sacramentos na igreja. Há algo preparado para você viver. Em sua frente está um propósito. Apenas aconselho a você seguir em obediência e orar. Deus, qual é o teu chamado para a minha vida? O que tu queres de mim? O que é colocado na minha frente? Qual o objetivo definido de Deus para mim? Aliás, irmãos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Desde que você é crente, você já se fez essa pergunta? O que Deus tem colocado para que eu possa viver na igreja? Como cristão, qual o propósito de Deus para mim? Aleluia! O propósito é aquilo que você também coloca diante de si como alvo. Paulo vai dizer isso. Filipenses 3, do 12 ao 14. Irmãos, não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram no passado e eu coloco aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu vou em frente. Deus não só me salvou, Deus tem um objetivo definido. Deus tem um plano definido para mim. Deus tem um chamado para a minha vida. Eu preciso ir em frente. Então, quando o crente tem essa consciência, ele sai da mesmice, ele sai do formalismo religioso, ele sai desse rol de membros, de pessoas nominais, e começa a se engajar em Deus, no plano de Deus, no evangelho de Deus, na missão de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus, porque ele sabe que Deus o chamou para um propósito. Ele não sabe o que é. Cheguei para o pastor Ronaldo e disse, eu quero uma vassoura. Deus disse, vassoura não, é cajado. Vassoura é mole, vassoura é leve. Eu vou dar cajado que é mais pesado. Mas quanto mais for pesado o teu cajado, a minha graça será sobre você. Eu não sabia. Eu só apenas disse, eu quero servir ao Senhor. O propósito é aquilo colocado diante de você. Você tem origem em Deus e Deus tem um plano para a sua vida. Quem pode dizer amém? Quem está entendendo, irmãos, a mensagem? Por favor, guarde isso, é mensagem de Deus para você. Neemias foi chamado por Deus e o propósito de Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém e trazer unidade e avivamento moral e espiritual para a nação de Israel que estava vindo do exílio babilônico. Era o propósito de Neemias. Neemias não tinha como propósito ser profeta. Neemias não era levita. Neemias foi governador e Deus o usou para reconstruir os muros e para restaurar a vida espiritual daquele povo. Moisés, como eu já falei, Deus o chamou para libertar o povo do Egito. E não só libertar o povo do Egito. Deus chama Moisés para instaurar o código de Deus para Israel. As leis, as liturgias, o preparo do tabernáculo, que é uma prefiguração do Cristo glorioso. Mas Moisés foi chamado naquela sarça para cumprir o seu propósito. Liberta meu povo, ensina meu povo a adorar. Aleluia.
Glória a Deus. Moisés foi chamado para o propósito. Noé, o simples Noé, o Noé que a gente olha, o cara da barba gigante. Esse Noé foi chamado para construir simplesmente uma arca. Não era para construir templo, não era para inaugurar um reinado de homens, era para construir um barco. E ele fez isso de forma excelente, porque o propósito dele era construir a arca. Quem pode dizer amém? Aleluia, corre. Módulo 2 aqui. E os discípulos de Jesus, Pedro, André, Filipe, Natanael, Judas, os dois. Jesus gostava de Judas demais, chamou logo 2. Os discípulos de Jesus, homens simples. Homens que não havia perspectiva da sociedade sobre eles. Jesus olha para aqueles homens simples, que a sociedade não tinha nenhuma perspectiva. Jesus diz, meus embaixadores, meus ministros. Os convocou, os preparou, os vocacionou. E o propósito dos discípulos era o simples, ou talvez a maior de todas as missões. Levar o evangelho a todas as nações. Serem testemunhas do Cordeiro, verem a morte do Cordeiro e a sua ressurreição, deixar o legado que nós chamamos de Novo Testamento. Aqueles homens, Pedro, por exemplo, que foi encontrado num dia de pescaria frustrada, Jesus o vocaciona para que ele fosse embaixador do reino de Deus. Estamos com o livro de Pedro na Bíblia, ele ajudou a formar o canon bíblico, ele cumpriu o seu propósito de pregar o evangelho. Quem está entendendo? Aí eu faço novamente a pergunta, mas qual é o seu propósito? Você é cristão, sua natureza é divina, você tem origem em Deus, foi encontrado por Jesus. Qual é o teu propósito? O que é colocado diante de você? Todo cristão nascido de novo vive para Deus e em função de cumprir o seu propósito. Mateus 28, do 18 ao 20, o que é que Jesus disse? Eis que eu tenho todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Estarei convosco todos os dias. Vão lá, cumpram a missão. Vocês nasceram de novo, vivam na função. Pedro, você não é mais pescador, você é pregador do evangelho. Viva nessa função. Não se distraia, cumpra o seu propósito. Falando de Neemias, voltando aqui, porque a Bíblia é dinâmica. Neemias foi na função, no propósito de reconstruir os muros. Tobias, Sanbalat queriam desviar ele do propósito. Ele disse, não posso me ocupar, nem me reunindo com vocês, nem ouvindo o que vocês têm para me dizer. Tudo isso é distração e mentira. O meu propósito é esse. Peguei na base e vou deixar em cima. Eu construo o muro para Deus, mas eu não movo o meu pé do meu propósito. Concentração, propósito, foco. Enquanto você está na igreja, Satanás, um bocado de demônio espalhado pela terra, que quer desviar você do propósito. Mas você é um Neemias existencial. E diz, não, eu só termino quando acabar. Vou até o fim. Prossigo para o alvo. Quem pode dizer amém? Receba força, poder, unção nessa palavra, irmão. Em nome de Jesus. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer qual é o propósito dele, qual a origem dele. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não, mas eu mais Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na humanidade, na minha vida carnal, eu vivo para agradar pela fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha função, o meu propósito é viver para agradá-lo. Vou deixar algumas frases de alguns homens de Deus que podem falar. E aqui não se escandalize que eu vou citar gente católica também. Como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Bom, mas vamos começar por gente da casa. John Wesley. Conta-se que ele orou e foi registrada essa oração de John Wesley. Veja se você ora assim. John Wesley orou, Senhor, não permita que eu viva uma vida inútil.
Não permita que John Wesley viva uma vida banal, inútil, que não sirva para nada. Ou seja, que eu venha viver uma vida sem propósito. Não permita, Senhor. Há uma canção do ilustre Armando Filho, que canta uma canção que eu gosto muito, não sei se é de autoria dele, mas que ele canta no tempo do CD. Não há inúteis na casa do Pai. Que você, meu irmão, nesse ano de 2026, você, irmã, você que é ovelha desse humilde pastor, faça essa oração. Deus, não permita eu viver um ano inútil. Me encaminhe no teu propósito. Me mostre tua agenda. Aleluia. Que nenhum de nós venha desperdiçar a vida vivendo uma vida sem propósito. Porque quando você vive sem propósito, você está desperdiçando sua vida. E a ilustração é essa. Flecha. Você sabe o que é uma flecha? Tem o arco e tem uma flecha. Você pode ter o melhor arco do mundo. O arco, você sabe o que é um arco? Robin Hood. Quem já ouviu falar do Robin Hood? Flecha, tem o arco e a flecha. Você pode ter o melhor arco do mundo. A flecha mais perfeita. Mas se ela não tiver um alvo definido, você atira a flecha e desperdiça ela. Muitas vezes Deus lhe dá uma vida excelente, mas você é uma pessoa que estica o arco, joga a flecha, mas ela não tem alvo definido, é desperdiçada essa flecha. Já ouviram falar de Martin Luther King? Ele tem uma frase chocante e que me desafia. Eu não leio só para vocês, eu leio para mim. Se um homem não descobriu algo pelo qual ele morreria, tal homem não está pronto para viver. Imagine transferindo para você, evangélico. Se um cristão evangélico não descobriu que Jesus é o motivo dele viver e morrer pela fé, tal ainda não está pronto para viver a vida cristã. Madre Teresa de Calcutá. Quem não vive para servir como propósito maior da vida, não serve para viver. Não é duro ouvir isso? Agora, quem fala pode dizer? Claro que pode. Perfeita ela não era, como nenhum daqui é. Nem Davi, nem Neemias era perfeito. Mas as pessoas que falaram isso, Martin Luther King foi mártir cristão. Morreu por uma causa. Qual foi a causa? Igualdade racial. Mesmo em ameaças de morte, ele foi para a praça pública e ele disse: eu não tenho medo da morte. Porque foi movido por um propósito. Mataram o homem, mas a ideia dele permaneceu. Natureza, origem e propósito é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Mas o cabeça chata lá de Pinhacó também tem uma frase. Cristianismo sem propósito não é religião. Não é uma religião verdadeira. É uma alienação. Você que se diz que é da religião cristã, mas vive uma vida alé, uma flecha jogada ao ar, você não vive uma verdadeira religião. Você vive alienação. Você está alienado. Deus é o teu Criador, o teu Salvador, o teu Pai. Você tem origem em Deus, foi salvo por Cristo. Agora você foi reconectado à fonte. Agora esse Deus que te salvou te apresenta algo à tua frente. Há um propósito para você. E qual é o meu propósito, pastor? Bom, eu não posso dizer qual específico, mas o geral eu posso lhe dizer. Coloca aí, Isaías 49, verso 3. E depois coloca aí 1 Coríntios 10, 31 e a gente vai aqui. Eu quero a ajuda de duas pessoas para ilustrar a mensagem.
eu quero que um dos caras aí, que ainda não é tiozão não, mas é muito elegante, eu queria chamar o Jonathan. Aqui, por favor, vem aqui, você vai pregar. Você vai ficar bem ali, Jonathan, sentado ali naquela cadeira. Pode ficar aqui. Depois eu chamo a outra pessoa. Senta aqui. Ei, sessão constrangimento. Fica aí. Vamos ler aqui. Coloca aqui, por favor. Um, dois, três. E me disse, você é meu servo, origem. Você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Esse é o propósito geral de todo crente, viver uma vida para a glória de Deus. Qual é o teu propósito? Viva um cristianismo que Jesus seja glorificado. E você vai viver, porque você está me ouvindo. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Viva uma vida para a glória de Deus. Esse é o seu propósito existencial. Viva uma vida que glorifica a Deus, assim também como o profeta foi chamado numa função que glorificava a Deus, aí depois Deus vai lhe colocar num propósito específico. Entendeu, Gabriel? Viva para a glória de Deus e Deus vai te encaminhar. Agora, 1 Coríntios 10, 31. 1, 2, 3. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, digam amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor para todo mundo ficar esperto. Esse é o propósito, viver o tudo nosso para a glória de Deus. O que eu falo, o que eu penso, o que eu canto, tudo, minhas finanças, meus negócios, meu ministério, minha pregação, tudo, meu discipulado, tudo eu vou viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o propósito. A sua origem é divina. Você é um ser de Deus. Deus lhe cria, Deus lhe salva para um propósito. Agora, você precisa viver para a glória do Senhor. Aí eu pergunto, você crê em Deus, mas está vivendo para a glória de Deus? Como é que é a sua vida? Sua vida grita louvores, altos louvores a Deus. Você anda nas ruas e as pessoas dizem, isso aí é uma pessoa consagrada a Deus? Que tipo de vida cristã você tem vivido? Pense sobre isso. Jonathan, por que cargas d'água eu lhe chamei? Jonathan, eu pensei que ia ter um violão, mas guitarra serve. Você pode pegar essa guitarra, Jonathan? Liga ela, bota aí uma coisinha assim, sabe? Bota aí, agora não, Jonathan, agora não. Primeiro você vai falar. Alô? Segura aqui. Jonathan, guitarra é instrumento musical? Sim. E é de que linha de instrumento musical? Cordas, ele é percussão, assim, explica aí, pessoal. A guitarra, é o que é a guitarra? É um instrumento de cordas, harmônico, né? E percussivo também. Percussivo também, mas é harmônico? Harmônico. Muito bem, então, quem construiu, quem criou a guitarra, estava pensando em quê? É soar, né? Notas musicais que se harmonizassem. Fazer música. Música, é. Muito bem. Muito bem. Então, o propósito dessa guitarra é fazer música. Quem fez, quem criou, possivelmente tinha algum contato com música. O criador pensou na guitarra para música. Não é isso? Vocês estão vendo aqui esse instrumento, irmãos? Bernardo, por favor, me ajude. Vem cá. Tira essa guitarra daí. Vem cá. Vem cá. Eu não vou chamar Matheus não, porque o Matheus é bom de música. Vem cá. Eu quero que você sente lá, pega aquela guitarra e... Vocês estão vendo aí, irmão? Vou tirar aqui. Ajuda. Cabe, será que cabe? Vai caber, vai dar certo. Não abre, não. Tira a correia aqui, vai caber. Tá ligada? Agora, nosso irmão Bernardo vai tocar guitarra. Pode tocar, Bernardo. Do jeito que você quiser aí. Do jeito que você souber. Toque, pode tocar, fica à vontade.
Bota um som meio de metaleiro aí, alguma coisa aí que... Pronto. Qual o problema disso aqui? O problema é que a guitarra está nas mãos de quem não é músico. Que não sabe nada. Gosta de música, mas não sabe tocar. Agora, por favor, para nos ajudar, entrega a Jonathan. Obrigado, viu, Bernardo? Vamos aplaudir o irmão Bernardo, minha gente? Deus abençoe, Bernardo. Vem cá. Jonathan, por favor. Jonathan, agora você pode tocar alguma melodia pra gente aí? E aqui, e se a igreja conhecer a música, pode até ajudar. Vamos lá, Jonathan. Aumenta aqui, por favor, essa guitarra. Vamos aplaudir? Fica aí, Dona. E aqui eu termino essa mensagem dizendo que você é uma guitarra dessa. Você simboliza essa guitarra. Sua origem, seu Criador, sabe muito bem quem você é e lhe criou perfeito. Perfeita. O pecado lhe desvirtuou, mas Cristo veio e te regenerou pelo sangue dele. Agora, se você estiver nas mãos erradas, você tem o formato, o propósito definitivo, mas você não vai ressoar a música. Mas se você estiver nas mãos de quem lhe criou, que entende quem você é, aí você vai entoar essas canções de louvor e adoração a Deus. Porque você encontrou o especialista em você. Como essa guitarra encontra em Jonathan o músico que sabe trabalhar com esse instrumento que foi criado para esse propósito. Você foi criado para o louvor e glória de Deus. Você é um violão, uma guitarra, mas nas mãos do Espírito Santo. Mas se você estiver na mão de qualquer outro, você não vai produzir o que você deve produzir. Por isso, pense sobre essa mensagem. Deus quer te usar. Deus quer te usar para um propósito. Deus quer usar para que sua vida ressoe melodias celestiais. Que sua vida possa trazer o bom perfume de Cristo. Essa música de louvor e adoração. Viva uma vida de adoração ao Senhor. Pense no que você ouviu da parte de Deus. Viva uma vida para o propósito do Senhor. Se você está longe, distante, o Senhor quer tocar você. Deus quer ainda usar você. Você foi criado para a glória do Senhor, mas fora da presença do Senhor, você é apenas um barulho que ninguém suporta. Você é a sua própria tragédia, mas o Senhor está dizendo: eu criei você. Eu te conheci antes do ventre da sua mãe e eu te chamei para pertencer a mim. Quero te usar. Tem um plano e um propósito na sua vida. Eu quero que a igreja ore. Nós estamos entregando essa mensagem para a glória de Deus. E eu quero pedir que o Jonathan comece a entoar essa canção. Eu quero que cada crente dessa igreja entenda sua origem, mas também comece a ter responsabilidade para viver o propósito pelo qual você foi chamado por Deus para viver. Não viva uma vida irresponsável, sem compromisso, sem propósito. Busque a Deus e sirva a Deus para a glória de Deus nas pequenas coisas. Você nunca vai fazer coisa grande, porque quem faz coisa grande é Deus. Faça as mínimas que Ele te pede, as coisas mais simples. Viva para um propósito maior do que você. Se renda a Deus. Deus te chamou e você precisa se render a isso.
ao chamado de Deus para a sua vida. Há uma conexão perfeita com o Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esses momentos de alegria na Tua casa, semana da família. Mas, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito possa iluminar nosso entendimento, para que possamos não só perceber, mas entender e viver Tua vontade específica para a nossa vida. Levanta a Igreja Batista da Restauração para viver o propósito maior, sermos uma igreja que vive para a glória de Deus. Vivemos para glorificar o nosso amado, vivemos para agradar o nosso Senhor, para pregar seu evangelho, para fazer a sua missão ser uma realidade por meio de nós. Aviva essa igreja, Espírito Santo. Aviva os jovens dessa igreja. Aviva cada homem, cada mulher, e aqueles que estão vivendo uma vida sem propósito. Desperta-os. Desperta-os. Saculeja eles. Faz a terra tremer diante dos seus pés, para que eles possam compreender que uma vida sem Deus não é segura. Uma casa, mais bonita que seja, se não estiver erguida na rocha, vai ruir. Um dia a casa vai cair. Salva-nos, Senhor. Revela teu propósito. Convoca crentes para o teu serviço sagrado. Alguns serão Davis, alguns serão Neemias, alguns serão Moisés, mas tenho certeza que todos serão pescadores de homens. Oh Deus, meu Pai, levantai-nos, Senhor. Aviva essa obra, porque a obra não é minha, não é nossa, é do Senhor.